Ok, meninas e meninos, agora nós vamos falar um pouco sobre o sociólogo francês chamado Émile Durkheim. O Durkheim, ele é considerado o pai fundador da sociologia. Ele é Auguste Comte, na verdade, porque principalmente pela mão do Durkheim, a sociologia ela vai se transformar em uma disciplina acadêmica, vamos colocar assim, né? A primeira cadeira de sociologia surgida numa universidade, aí no caso especificamente numa universidade francesa, foi criada a pedido e por demanda, então, famoso Durkheim, aí vamos dizer. Então assim, o Durkheim hoje em dia, ele já está, não é que ele está ultrapassado, mas muitas das visões e muitas das teorias do Durkheim já foram colocadas em xeque. Muitas ainda são válidas, mas algumas já foram, então, vamos dizer assim, datadas. E o Durkheim ele foi muito criticado, principalmente pela sua visão positivista de sociologia. Como assim uma visão positivista? O Durkheim ele acreditava e defendia a hipótese de que a sociologia poderia ser a ciência que iria, entre aspas, curar a sociedade, ou então, vamos dizer assim, arrumar a sociedade. Porque o Durkheim enxergava a sociedade humana numa forma assim como se fosse um corpo humano, vamos colocar dessa forma. Então as instituições seriam os órgãos, as pessoas também fariam parte desse grande organismo, e na visão do Durkheim, assim como a medicina curava o corpo humano, a sociologia poderia curar a sociedade. Então por isso que nós chamamos aí o Durkheim de positivista, e essa visão ela já foi amplamente criticada. Mas mesmo assim, o que acontece? Nós não podemos simplesmente, como diz num bom português, né, jogar a criança fora com a água da bacia. Então tem muita coisa nas ideias do Durkheim que ainda nos ajudam a compreender a sociedade, e por isso que ele ainda se configura como um dos clássicos da sociologia. A linha mestra, ou vamos dizer assim, a linha principal do estudo do Durkheim está ligado a um conceito chamado fato social. O que seria esse tal fato social? Para o Durkheim, aquilo que acontece na sociedade acontece de forma externa ao indivíduo, ao ser humano. Como assim externa? A sociedade operaria sobre o indivíduo como uma força coercitiva. E aí fica meio subentendido que o indivíduo ele não consegue fazer o quê? Ele não consegue mudar a sociedade. É a sociedade que muda e que molda o indivíduo a partir dessas forças externas. E essas forças externas poderiam ser o quê? Moral, religião, leis, ou seja, tudo aquilo que no dia a dia está nos regulamentando e regulando, não necessariamente de forma ruim, não é aqui, novamente, né, aqui não é um juízo de valor, e sim uma análise. Então tudo isso seria aquilo que o Durkheim chama de fatos sociais. Tanto que quando a gente pensa, né, na especificidade do objeto sociológico de Durkheim, o que é importante entender? Para o Durkheim, o fato social ele é desassociado, ou seja, ele é diferente das características individuais de cada ser humano. Ou seja, o fato social não tem nada a ver com emoções, com desejos, com crenças ou o que quer que seja. E outra característica importante dos fatos sociais, ainda para Durkheim, é que eles são coercitivos, ou seja, eles agem a partir da coerção sobre o indivíduo. Como assim coerção? Não que seja necessariamente de forma violenta, mas eles exercem pressão e influência sobre os indivíduos. Entretanto, exatamente por ser algo externo ao indivíduo, o que o Durkheim defendia? Que esses fatos sociais eles poderiam ser estudados empiricamente, ou seja, a partir do quê? A partir da observação e da análise sistemática desses fatos que cercam então o ser humano. Tanto que é a partir dessa relação que o Durkheim vai estabelecer o seu próprio método científico. Tanto que é a partir dessa reação que o Durkheim vai estabelecer o seu próprio método sociológico, que ele divide em 3 etapas. A primeira que é a observação, ou seja, tem que se observar esses fatos coercitivos, as instituições sociais, tudo aquilo que cerca o ser humano. Depois dessa observação, que inclui, né, até mesmo a coleta de dados, estatísticas, registros, tendo sido feita essa observação de forma bem completa, passaria-se então à descrição desses fatos. Então vamos pegar um exemplo aqui de um tipo de instituição social como o casamento, por exemplo. Seria necessário, primeiro, observar o que significa o casamento até mesmo em diferentes sociedades, não apenas numa, porque afinal de contas a sociologia não se prende a um tipo específico de sociedade. Você observaria, você anotaria, olha, em sociedade tal o casamento funciona dessa forma, em sociedade Y o casamento funciona dessa outra forma. E feita essa observação num primeiro momento, depois se seguiria uma descrição
investigação, então, bem minuciosa, bem detalhada, para observar o que existe em comum entre as diferentes instituições de casamento nas diferentes sociedades, o que existe de diferente também. E aí, por fim, entraria a terceira etapa do método sociológico do Durkheim, que seria a explicação. Você observa, você relata e depois você explica, produzindo assim conclusões e análises pertinentes aos fatos sociais a serem estudados. Importante ainda ressaltar um outro conceito importante do Durkheim em relação aos fatos sociais é que existe uma dualidade nesses fatos sociais. Como assim uma dualidade? Esses fatos sociais, eles podem se transformar em fatos morais. E esses fatos morais, eles são externos ao indivíduo, né? Então eles exercem pressão sobre o indivíduo, só que daí, ao mesmo tempo, o indivíduo acaba internalizando esses fatos. Ou seja, ele é externo, mas ele acaba se transformando também em interno. E aí eu vou continuar no mesmo exemplo que eu utilizei do casamento. Não sei se vocês já passaram por essa situação, ou já viram alguém falando isso, né? Olha, o fulano ou a fulana já está em idade de casar. Aí a família diz que precisa casar, a igreja diz que precisa casar. E então, veja, é um fato externo ao indivíduo, entre aspas, aí ninguém sabe, né? É meio que tradição, é um meio externo até tradicional, isso quem vai dizer depois é o Weber, né? Mas então é uma tradição que as pessoas têm que casar, e enquanto isso é externo, alguns indivíduos acabam cristalizando isso dentro de si e reproduzindo essa fala. Então aquela tua tia lá que vive dizendo, olha, tem que casar, tá ficando velho, tá ficando velha, vai ficar pra tio, vai ficar pra tia, ela também recebeu isso externamente. Aí, como eu já falei, pode ter sido da família, pode ter sido da igreja, pode ter sido da mídia, das novelas, das histórias, qualquer que seja a origem, e acaba reproduzindo de forma interna e individual esse fato moral. Por isso que é dual, vocês estão entendendo? Porque isso vem de fora, mas ao mesmo tempo é internalizado pelo indivíduo. Por isso que o Durkheim ele afirma o seguinte, os fatos morais têm uma influência do coletivo, ou até mesmo uma influência coletiva sobre os indivíduos, só que esses indivíduos são quem fazem a manutenção dos fatos morais. É quase que uma relação, vamos colocar assim, dialética, pois sem os indivíduos para replicarem os fatos morais, eles também acabariam por si só. Por isso que o Durkheim vai afirmar, né, dentro desse conceito da dualidade, que os fatos morais, eles são construções sociais, sim, são construções, mas ao mesmo tempo fazem parte da consciência individual. E acho que isso já ficou bem claro, né? Porém, dentro desse conceito, entra um outro conceito chave da sociologia do Durkheim, que é o conceito de anomia. A anomia seria para a sociedade assim como a doença ou a enfermidade está para o corpo humano, utilizando ainda aquela metáfora lá do médico e da saúde. Porque aí quando os fatos morais eles começam a enfraquecer, começa a ocorrer até mesmo a possibilidade de ruptura dessa sociedade. Porque o que une um grupo social é exatamente a construção dessa consciência coletiva. Só que a partir do momento em que essa consciência coletiva ela começa a se perder, começa a ocorrer a anomia. Tanto que a falta dessa coesão moral, a falta dessa coesão dos fatos sociais e morais podem levar a conflitos, desordem e até mesmo em casos extremos a desintegração social. Aí eu vou usar um exemplo de anomia para vocês. A questão do assassinato, por exemplo. É meio que algo tradicional da raça humana como um todo, que matar outra pessoa é algo extremamente errado. Então, muito que a gente vê do desenvolvimento das sociedades humanas tem em seu cerne, né, tem em seu centro a ideia da proteção da vida humana. Só que quando quando esse consciente coletivo de que matar é errado, ele começa a se enfraquecer, nós temos um grande índice, por exemplo, de assassinatos. Ou então, se vocês quiserem pensar em assaltos, na criminalidade como um todo. Para o Durkheim, o crime em si é uma anomia. E vem da onde? Vem exatamente da desintegração desse tecido social. Porque numa sociedade onde as pessoas não respeitam as outras, o crime ele é generalizado e há, claro, então, esse enfraquecimento. Só que então, como que isso pode ser mantido de forma coesa? A partir das instituições sociais. Então, por exemplo, a partir da família. Lá na família existe a necessidade de se educar. Olha, roubar é errado, mentir é errado, matar é errado. Quando a família não funciona, de quem que é esse papel? Então esse papel seria da escola. Na escola deveria ter uma educação, ensinando a partir do princípio dos direitos humanos, onde
roubar é errado, matar é errado. Aí quando falha a família, quando falha a escola, qual que seria aqui, nesse exemplo, né, gente, de forma simples que eu estou usando, qual que seria o último recurso? Aí a coerção do Estado. Então se a família falhou, se a escola falhou, as forças do Estado vão agir. Então por isso que matar é crime, roubar é crime e assim por diante. E quando nós trabalhamos com realidades de pobreza, como por exemplo a realidade brasileira, onde nós temos índices altos de violência urbana, nós vemos exatamente o quanta anomia que existe na sociedade, porque nós temos, e aí, claro, né, a gente depende de região, depende de uma série de outros fatores, índices elevados de criminalidade, de assalto, de roubo, de contravenção, e morte, assassinato e assim por diante. Então esses são alguns dos princípios básicos do Durkheim, a questão do método sociológico, os fatos sociais, os fatos morais e a anomia. Na nossa próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre a questão da coesão e das solidariedades, tá bom? Vamos lá!